Olá, estamos voltando com o programa Filosofando, que hoje está refletindo sobre a questão da impopularidade. Todos nós sabemos da necessidade de divulgar a doutrina espírita e eu quero fazer um convite a você, querido telespectador. Fique sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Ajude esse e outros programas a chegarem aos lugares mais distantes, pelo 0800 12 18 38. Contamos com a sua adesão. Bem, dando continuidade ao nosso assunto do segundo bloco, professora Sônia, gostaria que a senhora fizesse suas considerações a respeito do seguinte fato. Muitos foram aqueles que, embora tivessem sido extremamente bons, foram condenados por terem sido considerados maus. O exemplo maior é Jesus. Isso. Nós também temos o exemplo de Sócrates e muitos outros, não é verdade? E a gente constata que a sociedade está repleta dessa disparidade entre a forma como os outros nos enxergam e a nossa realidade. Exatamente. Né? Sendo assim, gostaria que nos dissesse se há algo para nos consolar em relação a isso. Bom, eu poderia dizer várias coisas, mas a filosofia espírita fala melhor do que eu. Veja só, Márcia, o exemplo de Jesus é um pouco diferente do exemplo de Sócrates, né? Sócrates, de uma forma bastante interessante, se nós formos analisar se Sócrates é mencionado pelas religiões, principalmente as religiões monoteístas, eu vou dizer a você, não é mencionado. Né? As religiões foram criações humanas. Né? Hoje o ser humano está em crise, portanto as religiões também estão em crise. Né? Eu acho que a mídia mostra isso de uma maneira bastante ostensiva. Então, tomando isso como ponto de análise, nós podemos entender que as religiões ou tenderão a mudar o seu enfoque ou simplesmente elas desaparecerão com o tempo. Mas por que Sócrates não é aceito pelas religiões monoteístas? Justamente pelo fato dele ser altamente questionador e levar a pessoa ao autoconhecimento, e não é isso que as igrejas desejam. As igrejas trabalham uma coisa chamada proselitismo, né? E muitas delas, hoje nós vemos uma bifurcação imensa da religião cristã, então cada uma delas tem um enfoque diferente. Mas, tomando como exemplo Sócrates e Jesus, Sócrates defendia o autoconhecimento, a autovalorização, a autoestima em função da segurança que você tem da verdade do qual você é portador. Jesus é o grande missionário do bem. Ele vem não somente para atestar a verdade, e tanto a sua influência é importante que Pôncio Pilatos, num dos seus poucos diálogos que teve com Jesus, já prisioneiro, pergunta a Jesus o que é a verdade. E Jesus não responde. Né? Ou seja, não era um momento propício para que aquele homem que estava ali, representante de um império, o Império Romano, portador de poder, respondesse o que era verdade. Ele não teria condições para isso. Né? E por falar em Pôncio Pilatos, ele é um exemplo da pessoa que teme a impopularidade. Sem dúvida nenhuma. Ele ficou, vamos dizer assim, em cima do muro, não tomou posição, Exato. deixou que o povo escolhesse, Exatamente. porque não queria nem desagradar ao Sinédrio e nem muito menos ao poder romano. Poder romano. Exatamente. Então é nesse momento que nós vamos ver a situação que Jesus está colocado. Ele teve contra si os poderes da sua época, ou seja, poderes do Estado, poder religioso, as pessoas que ele curou, que ele ajudou o abandonar, os próprios discípulos deixaram que ele ficasse ali. Tiveram medo, né? Exatamente, submisso a esses poderes. Então, somente 3 pessoas o acompanharam, que foi a sua própria mãe, João Evangelista e Maria Madalena. Então, nesse momento, nós vamos ver a solidão
de Jesus frente ao quê? A um desafio que ele próprio teria que enfrentar. Aos nossos olhos, isso era uma impopularidade. Por quê? Porque ele não estava indo ao encontro dos anseios e dos desejos de poder de Roma e dos desejos de poder da religião farisaica do seu tempo. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus foi uma vítima, aos nossos olhos, da impopularidade, mas ele não encarava dessa maneira. Isso é muito interessante que a gente pontue, porque ele era um missionário diferente dos demais. Um espírito muito superior a todos os outros, o espírito mais evoluído que esteve encarnado entre nós. Então, essas questões não o abalavam de maneira alguma, não é, Sônia? Lógico, a envergadura moral de Jesus nunca teve comparações aqui na Terra. O exemplo que os Espíritos dão no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Allan Kardec quer saber qual é o modelo que nós devemos seguir, os Espíritos dizem somente 2 palavrinhas: veja Jesus. Então não precisa dizer mais nada. Não, é o nosso querido mestre, na Não verdade. Não é? Bem, no próximo bloco, nós veremos como a filosofia espírita encara a questão da impopularidade. Voltaremos já.